emoções. Então me alertou para mudar um pouco esse foco de atendimento. Já que eu posso ajudar, vamos ajudar. Então outras direções eu comecei a tomar. Procurar advogado, procurar sair daquele ambiente, melhorar a situação, muitas vezes dar um atestado de licença, porque a situação da pessoa é péssima, é gravíssima. Eu atendo muito funcionários do Hospital de Clínicas, então abrange muito a zeladoria, que é a classe mais desprestigiada. E principalmente agora, vocês imaginem, como foi falado aqui, a zeladoria foi terceirizada, colocaram as zeladoras para agendar consulta no computador, sem preparo nenhum. Para quê? Porque assim elas não vão saber fazer, são mandadas embora. Então, você imagina quantas meninas que não estão afastadas do trabalho. Então, eu percebo assim que tem focos de assédio moral muito grande. Na área da saúde, os metalúrgicos, é impressionante, e bancários nem se fala. Os bancários são os que mais procuram os atendimentos. Eu tive agora, semana passada, um gerente geral de uma instituição que foi comprada, que foi mandado embora por justa causa. Então, no relato de um trabalhador com lágrimas, que nem ele ficou, da humilhação que ele tinha passado. É humilhação que impede de sonhar, que submete, revolta, adoece e perturba o silêncio dos órgãos. Humilhações que, se repetidas, recorrentes, podem levar à perda da autoconfiança e desintegração de si mesmo. Pode levar muitas vezes ao suicídio. Muitas dessas pessoas nos procuram já desmontadas, com ideias de suicídio. Tem psiquiatras, colegas nossos, que não percebem isso. Muitos deles não querem se comprometer. Que a partir do momento que se dá um atestado, ou dá um laudo com uma pessoa que tem uma doença do trabalho, você se compromete com aquela pessoa. Porque vem um monte de coisas em cima. Questionamento, perguntas, como é que ficou doente no trabalho? Como é que vai provar? Depois vamos ver um pouquinho de assédio moral. Então é muito difícil até os psiquiatras aceitarem que existem doenças no trabalho. Mas se a gente não julgar, não atender esses pacientes, com quem que vai atendê-los, né? São em torno de 4 ou 5 psiquiatras que estão atuando nessa área. Então o que nós devemos fazer? Quando essa pessoa nos procura, nós temos que fazer uma avaliação muito bem detalhada, colocar no prontuário desse paciente tudo o que ele relata. Porque mais tarde, porque é uma coisa abstrata, quando o juiz pediu alguma coisa, nós temos aquele relatório, aquele relato. Eu tenho uma zeladora que é um caso gravíssimo que aconteceu no Hospital de Clínicas, que foi pedido até agora o prontuário dela, porque é uma coisa abstrata, não existe. Outro dia uma advogada num processo perguntou se tinha bola de cristal, porque a menina tinha passado assédio moral. Esperasse bola de cristal, se o psiquiatra tivesse bola de cristal, aquele piloto não derrubava um avião com centenas de pessoas, né? O que fazer? Avaliar o efeito da saúde desse paciente, escrever tudo, até o que ela relata. Fulana fez isso, escrever o nome da pessoa. Infelizmente, a gente tem que relatar o nome da pessoa, porque ninguém acredita. Então, esse relatório é bem detalhado, para poder constar mais tarde, se essa pessoa tiver mover uma ação, alguma coisa, ter subsídios. Até nas perícias que eu sou assistente técnica, outro dia uma bancária, o perito perguntou, ela tem algum boletim de ocorrência do que aconteceu com ela? Não tem dado nenhum do assédio. Mas acontece, gente, que se vocês são concursados, vocês podem fazer o boletim de ocorrência. Se são CLT, logicamente, faz boletim de ocorrência, vai ser despedido. Então a gente não tem armas, você tem que ter tudo muito bem detalhado. Se nós não mobilizarmos esses 5, 6 psiquiatras para atender essas pessoas, fica jogado ao léu. Ninguém vai dar atenção, ninguém vai dar atendimento. Então, outra coisa que toda pessoa que é assediada, que passa por um constrangimento do trabalho, ela passa a se sentir como vítima, elas se acham culpadas. Não posso tirar licença porque eu vou atrapalhar o serviço da outra, eu não posso me ausentar agora, está morrendo, mas não pode se ausentar. Então, sempre são consideradas como vítimas. Nessa área de conflitos sociais, que a pessoa demonstra quem que ela é. Um ambiente de trabalho pesado, a pessoa com um problema emocional grave, ela vai demonstrar o que é a personalidade que ela tem. Às vezes é passivo-dependente, ela fica quieta, ela fica calada, ou ela explode, ela demonstra os afetos, as emoções de qualquer maneira. Ou apresenta doenças psicossomáticas, vamos ver mais para frente, uma úlcera, uma gastrite, qualquer coisa grave. Então é muito comum a situação de trabalhadores que, segundo o dito popular, vestem a camisa da empresa e que prestam serviço. São aquelas pessoas que fazem o ambiente de trabalho o segundo lar, não sendo o primeiro. Isso que dá problema para a gente. É aquela personalidade tipo A, que a pessoa investe em tudo no trabalho, esquece até da sua vida pessoal. Dedica-se intensamente às atividades da empresa, contente com isso, investe cada vez mais a camisa, estimulando a competitividade entre os trabalhadores e aumenta a produtividade para gerar lucros. Associado à situação, muitas empresas deixam de usar o termo trabalhador, é nosso colaborador. Pode ser diretor, zelador ou colaborador, que é mais fácil para tirar daí, tirar a culpa deles, né?
Então, desde o simples funcionário até o mais alto cargo, são todos colaboradores. Então, na jornada que é a nossa vida, sempre buscamos o quê? A realização pessoal e a profissional, que é a essência da nossa vida. Jamais pensamos em um só segundo que pessoas cortam nossos projetos, nossas ideias, que seja tudo distorcido. E vai nos conduzir a uma situação de desespero, muitas vezes. Eu tenho um moço que eu atendi no Hospital de Clínicas, ele passou no concurso recentemente, a sumidade, o cara. Colocaram ele no restaurante universitário. Então, no que ele entrou, imagina, teve projetos de vida, estágios, ele fez estudo, passou num concurso como técnico administrativo, colocaram no restaurante universitário. Ele ficou 4 meses lá, enlouqueceu, estágio probatório. O que ele fazia? Ele contava, a pessoa pesava o quilo das comidas que chegava, ele fazia uma descrição. O moço, uma capacidade. Então estágio probatório, não posso tirar licença. Nós conseguimos, hoje ele está no setor de licitação. É a pessoa, a pessoa mais indicada para estar lá dentro. Então, quer dizer, tudo que ele projetou na vida, de repente alguém destruiu ele. Então, uma moça, uma médica, passou no concurso do Hospital de Clínicas, não pôde entrar, por quê? Porque ela pediu, ela tinha um horário na prefeitura de Araucária, e ela tinha que fazer outro horário no Hospital de Clínicas. Era só entrar em acordo. Simplesmente destruíram a guria, ela não pôde assumir, porque não combinaram com o horário. Então, existem pessoas que tem órgãos e instituições que são feitas para destruir. Hospitais, hoje em dia, tem muito isso. Metalúrgicas, vocês não imaginam o que tem. E, principalmente, os bancos. São preparados para fazer isso. Essa lenda, com esforço e perseverança, tudo alcança. Mas tem que ter cuidado. O excesso de trabalho e o estresse prolongado causa uma síndrome, que é uma síndrome considerada nova no Brasil. Nos Estados Unidos é desde 1970 que já tem a descrição da síndrome. Que é a síndrome de exaustão profissional e emocional, que é a síndrome de burnout. Vocês vejam, antigamente a luta pela sobrevivência, o estresse que tinha, era para matar animais, para comer. E hoje em dia um come o outro. Já é diferente, né? No próprio trabalho. Então, como sinal de alerta que nós podemos ter? O estresse que nos mobiliza a viver. Nós nos acordamos, tomamos nosso banho, vamos trabalhar, movido pelo estresse, pela ansiedade. Se não fosse isso, eu não saía de casa. Mas quando esse estresse é prolongado, você quer chegar no teu trabalho e ter uma qualidade de vida. Mas se você chega no trabalho, tem cobrança de meta, a cobrança do colega, que existe o assédio vertical, tem uma porção de situações, você aumenta esse estresse. E muitas vezes você não tem como prevenir isso. Você está sempre, todo dia, sendo ameaçado. Então tem várias fases. Então esse sinal de alerta, quando você fica assim, aturdido, assustado, nossa, em pânico, eu vou ter que trabalhar, eu vou chegar lá, vou sofrer, é alerta. Mas muitas vezes a pessoa adoece e fica num estágio estacionário. Estaciona num nível alto de doença. Daí que vai repercutir na doença, na síndrome de burnout, na doença e muitas vezes até a morte. Muitas vezes a pessoa se afasta e não quer nunca mais voltar a trabalhar. Então tem o estado de alerta, estado de manter em nível alto e depois a doença. Então os fatores psicológicos que afetam o nosso organismo. Então tudo é estímulo ambiental. Se você tem um ambiente pesado, um ambiente de hostilidade, com conflitos emocionais graves, você pode desenvolver vários tipos de doenças clínicas, mais emocionais, mas muitas vezes clínicas. Então aqui é enfatizado que a doença é influenciada por fatores externos, psicológicos. Uma situação de vida estressante ou traumática é aquela que usa desafios que o organismo não consegue responder. Se o organismo não consegue responder, vai acontecer o quê? O órgão de choque, às vezes, é o estômago. A pessoa tem gastrite, tem úlcera, ou intestino, diarreia diária. Eu tenho uma paciente que ela não pode trabalhar porque ela tem tido crises de diarreia diárias. Como é que ela vai trabalhar? Porque o órgão dela é o intestino. Então, esse órgão de choque é onde estão todos os fatores emocionais dela. O que é mais comum pelo estresse emocional? A hipertensão arterial, arritmias cardíacas, asma brônquica, a úlcera péptica, artrite reumatoide, a cefaleia, principalmente na mulher, o aumento da tensão pré-menstrual. E o transtorno do comércio compulsivo que leva à obesidade. Que a ansiedade que imobiliza tudo. A pessoa às vezes come compulsivamente sem ter nem noção que está ingerindo, não tem o gosto, o paladar, a textura do alimento. Pela ansiedade. E o principal de todos, que nós vamos poder outro dia até falar sobre isso, sobre a depressão. Tudo isso leva à depressão ocupacional, que muitos peritos e muitas pessoas não acreditam que existe. Não, porque é causa hereditária, genética, eles mudam o foco de atenção para não dar depressão no trabalho. Vocês vejam esse japonês,
A morte do operário japonês por excesso de trabalho expõe um problema nacional. A viúva com a fotografia dos filhos, que ele chegava em casa tão exausto que ele nem brincava com os filhos. E no Japão, se imagina, 1/3 dos japoneses trabalham mais que 12 horas por dia. Parte desse período sem remuneração, porque eles também não têm férias, não têm 13º, também já não vão ter também logo, né? Então está tudo ficando que nem o Japão já. O resultado disso isso chama-se a síndrome de burnout, que é a síndrome de exaustão emocional e profissional. Exaustão emocional é a sensação de esgotamento físico e mental, que não tem energia para nada, estando no limite das possibilidades. Então é assim, doutor, eu acordo, eu sento na cama e não tenho vontade de levantar. Para me arrumar eu levo 3 horas. Eu rezo para acontecer um acidente comigo no caminho para eu não chegar no trabalho. Então são coisas absurdas. Tudo isso por quê? Porque o trabalho está sendo o motivo da doença. A despersonalização não é perder a personalidade. É aquele colega que às vezes está hostil com você, implica com um com o outro, porque ele já está esgotado. Então ele tem alterações, por exemplo, o contato interpessoal fica difícil. Então assume cinismo, ironia, começa a brincar, não leva nada a sério. É o estado de despersonalização. E o que nem foi falado, a queda da produtividade. Perdeu a produtividade, pronto. Daí não cumpre meta, já fica sendo observado com tudo. E geralmente o que acontece? Ímpetos de abandonar o cargo. E tem uma paciente minha que é bancária, ali perto do centro cívico, ela atravessou a Barão do Cerro Azul sem olhar para o lado. Ela podia ter morrido, ela saiu do banco Itaú, que tem um banco, uma agência ali, correu até o outro lado da rua fugindo do banco. Ela não podia nem ver o slogan do banco mais. Então você imagina que ponto que a pessoa chega. Já tem uma lei então para a síndrome de burnout, que é a Lei 30.48/99, que reconheceu a síndrome de esgotamento profissional como doença do trabalho. O código é Z73, que também não é muito aceito. É muito difícil, hoje em dia, os peritos aceitarem doença profissional, porque é uma porção de requisitos, se comprometer com aquele paciente, e as empresas vêm em cima com tudo. Então precisa ter... Os advogados sabem disso. Para você dar um laudo com doença ocupacional, você tem que ficar pronto a tudo. A questionamento de tudo. Como que pode uma doença abstrata, mas nas audiências aparecem. Tem as testemunhas, e muitas vezes a testemunha, a própria colega pode ser despedida. Então é muito difícil, a nossa luta é difícil, porque a gente não tem respaldo, sabe? Então o trabalho, o estresse compulsional é a síndrome de burnout. Burnout parece um nome francês, mas é um nome inglês. Chama-se vela que lentamente se apaga ou explodir em chamas. Então o conceito de burnout surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, através de Frauenberg. Significa estar esgotado em resposta ao estresse laboral crônico que ocorre nos profissionais que desenvolvem seu trabalho em contato direto com pessoas. Então esses profissionais manifestam decepção, desilusão frente à tarefa e perda de interesse pela atividade. Principais sintomas que nós temos: a despersonalização, o esgotamento emocional e a falta de realização no trabalho. Então, as consequências são o quê? Abstencionismo, nós temos as faltas, né? Até procurar um médico para fornecer um atestado, acidentes de trabalho, doença psicossomática, conflitos interpessoais e perturbações das instituições, logicamente, e abandono do cargo. Antes de chegar no síndrome de burnout, nós temos o estresse. O estresse o que é? Situação que considere ameaçadora a sua vida e o seu equilíbrio interno. Ele pode ser percebido como uma espécie de alarme, que nós falamos. O indivíduo recebe e indica a necessidade e quer tomar uma atitude. Mas muitas vezes, pela personalidade desse indivíduo, ele não toma atitude nenhuma. Ele fica com um bloqueio emocional. Então ele deixa a coisa acontecer, por isso que depois ele sente-se culpado. A sobrecarga de trabalho contribui para a estafa da pessoa, que somada às pressões, cobrança de tempo e cumprimento de metas, favorece o estresse. Leva a consequências muito mais sérias, que altera a produtividade do trabalhador. Os sinais que o estresse está presente, por exemplo, distúrbio do sono, dores musculares, tontura, cefaleia, que é dor de cabeça, falta de ar, comprometimento da memória, sensação de peso nos ombros. É aquele branco que dá um branco, de repente dá um branco, a pessoa esquece de tudo. A principal doença originária pelo estresse é a reação aguda ao estresse e transtorno do ajustamento, que é um estado de angústia tão grande que a pessoa sente, que interfere em tudo, no funcionamento social, familiar, no trabalho. E geralmente surge porque uma mudança significativa de vida ou alguma perda súbita. Pode ser até uma perda do local de trabalho. Então você está num setor de trabalho, o teu chefe vai e te tira e põe no outro setor. Isso já dá uma reação de ajustamento. Sempre tem uma possibilidade de doença séria. Quais são os sintomas principais? Humor depressivo,
ansiedade, preocupação, incapacidade de planejar o futuro, incompetência na rotina diária e propensa a explosões ou violência ou comportamento dramático. Muitas pessoas, dependendo da personalidade, ficam agressivas, outras ficam caladas, isoladas, elas não se manifestam. Então a importância da causa disso depende também muito da vulnerabilidade. Então, por exemplo, nas perícias, há um questionamento se a pessoa não era vulnerável ao estresse. Quem que não é vulnerável? Todo mundo é vulnerável ao estresse, mas tem pessoas que são mais suscetíveis a ter a reação do estresse. Então o estresse ocupacional não tem merecido mais atenção nas últimas décadas, mas não o suficiente ainda que os seus efeitos sejam minimizados. Então a síndrome de burnout veio explicitar a consequência do impacto das atividades ocupacionais do trabalhador e na organização. Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador por cronificação do estresse, entra na síndrome de burnout. O trabalho tem importância essencial na vida dos indivíduos, mas nos últimos anos tem se dado maior relevância ao impacto do labor na saúde física e mental. Foi que nem foi falado, o impacto é tão grande que a pessoa desenvolve a doença. Quando o trabalho então não tem significado, aquela rotina diária, é a mesma coisa todo dia, sabe? Vai estagnando a pessoa. Eu entro na minha sala, é a mesma coisa, eu vou no computador, é a mesma coisa. Fora quando eu tenho no computador, aí cabecinha de bagre, produza mais. Que tem vários tipos de assediadores, vamos ver depois. Esse é o próprio pitbull, que além de ignorante é cavalo, né? Então tem coisa assim que é impressionante o que fazem. Então quando o trabalho é desprovido de significado, a pessoa vai ter a doença, logo, logo. Então quando o trabalho não tem significado, favorece a tensão, insatisfação e ansiedade. Leva a pessoa ao esgotamento. O burnout significa consumir em chamas. E ocorre profissionais que estabelecem intenso contato interpessoal nas atividades laborativas. Então a pessoa geralmente tem um entusiasmo. Vou entrar naquele lugar, idealiza aquele local como se fosse a essência da vida. Mais realista, o profissional percebe que as dificuldades não são ultrapassadas. Então a força de luta e resistência diminui. Surge a frustração e a insatisfação. As pressões e o acúmulo de trabalho também são causas de burnout. O acúmulo de trabalho principalmente. Como nós somos uma sociedade altamente competitiva, exigente e severa, tudo coopera para a pessoa ter burnout. Nós temos que identificar o que está causando a doença na pessoa. Se é só que nem tem as visitas, tem a chefite, então a chefite que fica em cima, a causa que é essa pessoa que está massacrando a outra, né? Então nós temos que identificar esse fator. Geralmente, quando existe um servidor, é uma pessoa concursada, você consegue transferir de local de trabalho. Depois de mais ou menos 6 meses de luta, você consegue. Quando é seletista, geralmente manda embora, né? Nós temos uma época de mudança, nós temos que mudar, nós temos que fazer tudo para mudar. E ter um talento especial para se adaptar a essa intolerância e flexibilidade. Então nós como servidores, vocês, nós como funcionários, nós temos que tentar mudar esse ambiente de trabalho. Se você vê que um colega está sendo hostilizado, tentar amenizar aquela situação, tentar falar com algum superior daquela pessoa que está fazendo, sabe, tentar modificar esse esquema para a outra não adoecer. Então tem que contar com a colaboração dos colegas principalmente, e às vezes, quando é muito grave, contar com o auxílio de profissionais competentes. Falar com a psicóloga do trabalho, com a assistente social, procurar, sem procurar diminuir aquela tensão. Mas mostrar que está ocorrendo o caso, não deixar passar para aquilo lá. Então, na idade da pedra, que nós estamos numa luta sobre a sobrevivência, né? Hoje, o risco de morte constante é na sociedade nossa. Nós estamos presos na armadilha do estresse e nosso organismo reage como se estivesse continuamente com perigos mortais. Não é uma palavra, um gesto que vai fazer o assédio moral. É conduta abusiva, manifestando sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos que possam fazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade da pessoa, ou afetar a vida psíquica dessa pessoa, pôr em perigo seu emprego, degradar o ambiente. Então, assédio moral, por exemplo, eu tenho uma menina que era super obesa, ela trabalhava numa loja de calçados. Brincavam com ela. Sai do caminho que está atrapalhando. É um monte de banha, não sei o quê. Então a menina foi, no começo era brincadeira. Não vou levar nada a sério, mas foi complicando tanto que essa menina foi internada no hospital psiquiátrico. E a própria chefe dela que fazia essas brincadeiras. Logicamente ele está respondendo por isso, né? Mas até você provar tudo isso, o que passou essa pessoa a ser internada no hospital psiquiátrico por causa de assédio moral. O assédio moral foi identificado como destruidor do ambiente de trabalho. Diminui a produtividade, favorece as faltas,
desgaste psicológico, e você tem que fazer um estudo muito detalhado para você saber pôr o diagnóstico certo. Para você ter, com o diagnóstico certo, você tem condições de abrir um processo, montar um processo contra a pessoa que está fazendo um assédio. É uma guerra psicológica, nós chamamos de terror psicológico. É abuso de poder. Geralmente o assediador é aquela pessoa que sabe que você é mais competente que ele, que você pode vir ocupar o lugar dele. Em banco tem muito disso. O gerente geral está lá, mas aquele gerentinho que está ali trabalhando sabe mais do que ele. O que ele faz? Tenta menosprezar, tenta fazer assédio moral para esse cair fora. Porque daí ele tem mais chance de permanecer no cargo dele. Então o abuso de poder é rapidamente desmascarado e não necessariamente aceito pelos outros empregados. A manipulação perversa se instala de forma mais insidiosa, que no entanto causa devastações muito maiores. Porque a pessoa vai minando aquilo, guardando e vai ao esgotamento. Que nem eu falei, olha, nasce inofensivo, vai insidiosamente propagando. No primeiro momento as pessoas levam na brincadeira, mas a coisa vai aumentando até não aguentar mais. Que a gente não morre das agressões, mas perde parte de si mesmo, chega em casa desiludido, cansado, não querendo mais voltar ao trabalho. Então tudo que essas brincadeiras de mau gosto não pode existir nem entre colegas. Se percebermos isso, é melhor já dar uma controlada, contornar, para não acontecer isso. Eu tenho 4 bancários que voltaram de licença, eles estão os 4 numa sala, não deram correio eletrônico, não deram senha. Os 4 estão sem computador, um olhando para o outro. Por quê? Para não aguentar mais e pedir a conta. Um tem 20 anos de banco, tem 18. Então isso aí que é uma estratégia do agressor. E a instituição sabe disso. Não adianta falar com o superintendente, mandar carta para qualquer lugar, não adianta, porque aí eles põem essas pessoas para fazer isso, para hostilizar mesmo, né? Impedir a vítima de se expressar. Outras coisas é culpar, responsabilizar publicamente. Aquele quadrinho que tem muitos bancos que tem um quadro, os que não produziram. É ótimo, é só fotografar aquilo, porque é uma prova, né? Mas isso tem muito, desmoraliza a pessoa. Destrói a vítima pela vigilância constante. É impressionante o que eles fazem, eles destroem a vítima. Então quem sempre quer isso, forçar, pedir demissão. Então vamos deixar no canto lá, vai pedir demissão, mesmo vai se cansar. Então a gente tem que trabalhar junto com essa pessoa para ela nunca desistir. As mulheres da nossa jornada é dupla jornada, porque a gente tem família, filho e casa. E ainda o trabalho, então a mulher é muito mais afetada. Para onde vai tudo isso? A humilhação repetitiva e prolongada interfere na vida do trabalhador, compromete a identidade, a dignidade, as relações afetivas e sociais. Danos que podem evoluir para a incapacidade total do trabalho e desemprego até a morte. Muitas pessoas não voltam mais ao mercado de trabalho porque passaram no último local que trabalharam. A partir do momento que vocês se sentirem constrangidos, é assédio moral. Qualquer brincadeira que seja, passou por constrangimento, pode considerar assédio. Nós sempre estamos buscando, na nossa jornada de vida, as nossas realizações pessoais. Então, tudo pode ser distorcido para não alcançar aquele objetivo. Pode ser no estágio probatório, pode ser durante a jornada de trabalho. Eu sempre que eu vivi um assédio enorme no hospital de clínicas, passei por isso aí lá. Então, quando você está no auge, às vezes, da tua carreira, vem uma pessoa e te tira. E ceifar a vida da outra. Então, precisa tomar muito cuidado. E eu, com meu ambulatório de transtornos alimentares, eu tive uma projeção enorme. Eu dei entrevista até no Fantástico. No dia que eu terminei minha pós-graduação, minha conclusão de curso em São Paulo, eu cheguei e meu ambulatório estava fechado com a chave. Eu estava me projetando muito. São 5 psiquiatras, eu estava demais me projetando. Dei entrevista em todos os canais de televisão. Imagina no Fantástico, né? Vamos cortar, trancar meu ambulatório. Até hoje está ainda uma ação contra a universidade, porque foi em 2003. Em 2013, assinaram minha transferência para a reitoria. Para mim foi ótimo, meu trabalho na reitoria é ótimo. Mas por quê? Não pode ter ascensão profissional. Sabe, você não deixou de massagear o ego dos outros. Se ultrapassou o limite dos outros, então vamos cortar. Então muitas pessoas estão assim. Estão no auge da carreira, estão conseguindo, por exemplo, se destacar no grupo, auxiliado pelos próprios colegas muitas vezes. Vem então lá uma chefita lá e te tira. Não mudar de local, pronto. Acabou com a tua vida. Então tem que ter força para lutar, né? Não pode perder a confiança na gente, a dignidade, principalmente a dignidade. Feriu a dignidade, erguer a cabeça, não deixar tomar conta.